it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Até que é bonitinho, né? Um Commodore 262. É o famoso bonitinho, mas ordinário? É quase isso, né, Ricardo? Eu conheço algumas mulheres assim. Ah, não, mas é impressão sua. Só não? Não, que isso. Ô, vamos pra essa comadre aí. Obrigado. Desculpa. Enfim, né? Commodore Plus 4, que inspirou um micro clássico nacional, TK-95. Não, TK-95 é a cara dele. Por que vocês estão de Plus 4? Porque ele vinha com, na ROM, todo um Office Suite, ou seja, processador de texto, planilha, banco de dados e desenho. Escutou, Bill Gates? Ai, caramba! E nos Estados Unidos, onde foi realmente um fracasso retumbante, ficou conhecido como menos 60. Que era mais 4, menos 64. 4 menos 64 igual a menos 60. Pra quem passou da sexta série e sabe que é conjunto dos números inteiros, entendeu a piada. 64. Ele era menos 60. Ricardo, por favor, não tente explicar a piada. Explica a piada, Ricardo. Não sei. Eu tenho alunos que ouvem, agora ex-alunos que ouvem o podcast, então assim, alguns provavelmente eu preciso lembrar assim, um abraço pros meus alunos, tá? Aqueles que comem feno também. E aqueles que são inteligentes o bastante pra sobreviver em uma prova minha. São que nem alguns presidentes, né? Você tem que contar a piada, repetir e explicar pra poder rir, né? Não, os alunos deles são daqueles que se você deixar o Windows na máquina, assim, principalmente se for o XP, eles vão querer ficar lambendo o monitor com o papelzinho de parede lá. Por isso que ele usa Linux nas estações, né? Às vezes eles botam aquele papel de parede que o próprio cachorro já lambe. Ah, verdade. Enfim, vamos voltar ao Plus 4. Plus 4 que tentou ser o sucessor do lendário Commodore 64. Ele tentou ser o sucessor do VIC-20. Não, o sucessor do VIC-20 foi o Commodore 16, que é a versão capada do Plus 4. Putz, ainda existe uma versão pior do que ele. Sim. Quer dizer, como é que é o seguinte? Eu vou falar 16 do 116 e do Plus 4, na verdade eles são uma coisa só dentro da estratégia da Commodore de fazer versões mais baratas dos seus micros principais. Ou seja, quando tudo acabou, você chegou no fundo do poço, alguém jogou uma pá. Não, alguém jogou um MOS 8501 em vez de um 6502. Ou seja, isso quer dizer que foi explosivo? César, o 8501, ele seria o quê? Uma versão um pouco mais primitiva do 8502 do 128? Não, a rigor até o 8501 era mais avançado. Ele rodava 75% mais rápido do que o 6502 e o 6510. Tanto é que o 8502 tava no 128 e ele era bem mais rápido que o 64. Né? E além disso, havia um chip, o TED, que a gente já comentou o TED, né, no episódio passado. Não é o TED Husky. Não é o TED Husky. Não é o TED Husky. O TED fazia as vezes de vídeo, som e I/O. Ou seja, basicamente dois chips que controlavam todo o micro. Todo o micro. Um chip fazia quase toda a sua bridge do micro. Exatamente. Dentro da linha, o Plus 4 era o único que vinha com 64K. O C16 e o 116 vinham só com 16K. E o Plus 4 vinha com software em ROM. Como nós já comentamos, o Office Suite. Se eu não me engano, a ROM dele era maior do que a RAM, né? 80K, né? Corrija se eu tiver errado. Não, 64 nos dois. 64 nos dois, olha, igual. Já começava a bizarrice por aí. E tinha a paleta de cores maior que a do 64, 116 cores, se não me engano. 121. Ele tinha 15 cores com 8 níveis de luminância, mais o preto. 15 vezes 8, 120, mais um 121. Nossa!
121, ou seja, tinha mais cores que o 64. Porém, contudo, todavia, ele tinha uma coisa pior que o 64. O Ted Huxley dele era incapaz de gerar sprites. Pô, e os sprites no Commodore 64 era tudo. Sim, apesar de ter uma resolução 320 por 200, ele era incapaz de gerar sprites. Ou seja, pra que sprite? Você vai usar isso pra quê? Pra quem não sabe o que é o Ted chama de Ted Ruxpin, né? Falando lá, fazendo alusão ao ursinho. Na verdade, ele era o 7360 Text Editing Device. Ou seja, acho que não foi muito pensado pra gráfico, não. Não queriam pensar nessa máquina pra gráfico. Pra que gráfico? Pois é, né? Pra que ligar? Pra que cor? Assim, a questão é que no moral da história, no frigir dos ovos, portar coisas do C64 pro Plus 4 era uma tarefa quase impossível. Quase não. Em alguns casos impossíveis. Se você precisar gerar sprites, esquece. Como que você vai converter isso? Por exemplo... Não converte. O único jogo que eu vi ele rodando, que é o Bomb Jack, ele foi refeito. Ele não foi portado no 64. Não tinha como, né? Tinha que refazer o jogo. E, além disso, como o C64 era o micro mais caro da nova linha Commodore, apesar de ter saído a $299, as pessoas acabaram fazendo softwares para rodar no 116 e no 16 que tinham 16K. Portanto, na prática, você tinha 48K subutilizado. Que poderiam ter sido investidos em melhor hardware para o restante, né? Outra pergunta que eu te falo, e o som dele? 2 canais com um de ruído branco. Que beleza. E 4 oitavos. Considerando que o nosso amigo Commodore 64 tem um SID, Que até hoje a gente sempre fala... referência Chiptanes, É referência mais um downgrade. E não satisfeito com isso, Quem gerava o som era o próprio Ted. O Ted fazia não só o gráfico, como fazia o áudio também. Ou seja, ele era tipo um ursinho pimpão, né? Ele fazia tudo na nava, fazia companhia, chamava de meu amor, tudo era dele, né? Isso aí. e não é só isso, calma, gente. Em periféricos, legal, você tem lá o seu C64, plugava na serial, que plugava na UserPort, que plugava na videoport, beleza. O dataset foi modificado, ou seja, se você tinha uma interface de impressora que funcionava no Commodore 64, por exemplo, sim, esquece. Ou seja, o C não é do que você tá pensando, tá? É de Commodore mesmo. Só que elas não conversavam entre si. É uma beleza. Não, é uma compatibilidade, assim, uma coisa padronizada que chega a ser harmonioso. E se você achar bacana, a Commodore abandonou o Kempston Joystick no Plus 4 e colocou um mini-DIN próprio. Sensacional. Segundo eles, menos sensível a emissões de RF. Desculpe esfarrapado, só falta você dizer uma coisa: não era compatível com 1541. Não sei, não duvido. Cara, ele já é compatível com ele mesmo. É pedir demais, né? Isso é verdade, você consegue rodar o software dele em outro igual a ele, já é um grande começo. É um grande avanço, né? Isso se o Azimuth não tiver desregulado, que se o Azimuth tiver desregulado, esquece, nem isso. Nós estamos falando de uma máquina, essa sim vem que nem do Super-Homem, do mundo bizarro, que ela é totalmente fora dos padrões de qualquer coisa que seja primo, irmão, afilhado, avô, qualquer coisa do gênero. E tem uma questão de software, que é assim, a suíte de aplicações que vinha nele, assim, era completamente inadequada pra intenção original, pro mercado que eles queriam focar. Havia um suíte de negócios, de software, suíte Office, para o Commodore 64, que eram melhores do que a suíte que vinha já embutido no Plus 4. Por que será? Então, assim, não era. O que acontece? Muitos desenvolvedores acabaram migrando pro Commodore 128, foi muito mais bem sucedido. Mercado consolidado, né? Porque tinha uma coisa que acabou sendo muito mais próximo de um sucessor do Commodore 64, apesar de algum momento a Commodore, e aí a gente tem que lembrar que foi a época que o Tramiel saído da Commodore. Saído ou retirado dele? Retirado, enfim, chutado, whatever, a gente comentou isso no episódio anterior. Ficou aquele momento de quem é que sobe, né, dentro da Commodore. Tentaram vender o Plus 4 como se fosse um Commodore 64 e, obviamente, que não funcionou. Eles pegaram uma diarreia mental e transformaram num prato suculento de sopa. Aí saiu isso aí. Basicamente, em 85, o Plus 4 foi retirado do mercado e o 128 deu lugar a ele, né? Eles aprenderam a lição, né? Passar a fazer a máquina como o 128, manter a compatibilidade com o que tinha de maior sucesso, que era o 64.
Eu aprendi. E dois detalhes. O Plus 4 fez um grande sucesso na Hungria. Por quê? A gente tem que lembrar que ali pelo meio/final dos anos 80, a Commodore começou a inundar o mercado leste europeu com computadores que tinham dado errado no ocidente. Óbvio. A preços ridiculamente baixos. Tirem isso daqui agora. Ela tinha que descarregar, né? Tinha que descarregar. Eu acho uma puta falta de sacanagem. E de certa maneira fez um sucesso interessante, criou uma geração de pessoas que fazem software pro Plus 4. Provavelmente boa parte do pessoal que faz software para Plus 4 é húngaro. Sim, Tem aqueles nomes impronunciáveis dos húngaros. que diz assim, são uma parte adolescente que fizeram portes de vários jogos do Commodore 64, portes não oficiais pro Plus 4. Olha aí, bando de adolescente que me ouve, fica pendurado no Orkut, no MSN e fica aí não fazendo nada, querendo invadir os outros, hackear os outros. Vamos fazer uma coisa de útil, vamos aprender um pouco de programação. E na Dinamarca, o Plus 4 foi vendido como parte de uma solução da atualmente TDC, né, Teledama, para a solução de comunicações para pessoas com deficiência. Ou seja, eles pegaram microdeficiente para ajudar deficientes. Realmente é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo. Eles aproveitar hardware para coisas que deveriam não ser feitas com coisas reaproveitadas. Ou seja, lastimável. Houve alguns portes famosos de alguns jogos famosos. Como? Está alguns. Beachhead, Bomb Jack, Ghosts and Goblins, Gremlins, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Tinha um jogo do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ikari Warriors, Jet Set Willy 1 e 2, Joe Blade. Eu fico imaginando esses jogos sem sprite. É difícil. Manic Miner. Não é muito difícil. Você pega um jogo espanhol feito pelo MSX, você vai ver. Paperboy, Russian Attack, Spy vs Spy, Superman, Tomcat, Way of the Tiger e We Are Kung Fu. Moleque! Você imagina Yar Kung Fu sem sprite. Incrivelmente bonito. Você não tem... Tudo portado por húngaros. Não, Guerreiros húngaros, não? não, nem todos portados por húngaros. Assim, esses são portes que tinha, mas não são necessariamente portes oficiais. Uma das coisas que realmente podem ser ditas é que um dos problemas do Plus 4 foi o Commodore 64, que Toshines rende mais porque é fresquinho ou é fresquinho por rende mais? eu acho que nesse caso não existe Toshines. Eu acho que é muito claro que qualquer máquina que tentasse se pendurar no 64, que não trouxesse nenhuma grande vantagem para o consumidor, Exatamente, por isso que vendi. as pessoas simplesmente comprariam o 64. Tanto é que a própria Commodore, depois da confusão toda, sai Tremel, volta, não sei o que lá, sai tudo dele, a Commodore fica perdida. O que ela faz? 128. Sem sombra de dúvidas, né? Ou centraliza ou morre. Apesar que eu digo que o sucessor do Commodore 64 só surgiu em 1987 e se chamava Amiga 500. Verdadeiro sucessor em termos de nicho de mercado com vantagens a mais foi o Amiga 500. Mas nenhum deles atingiu o sucesso de vendagem do Commodore 64. A questão é época, tipo de equipamento e afins. Não tinha nada igual ou superior. Igual já morreria. Imagina inferior. Você fala assim, ó, eu vou te vender meia dúzia de ovos por 500 e vou te vender 3 dúzias de ovos por 800. Tocando barco? Já. Vamos tocar o barco próximo da nossa lista. Nem esquentamos. Vou dar roda da dupla de Apple agora, né? Tá chegando, tá Steve chegando. Jobs não erra. Você acha que Steve Jobs é um santo? Steve Jobs é humano. Quem é o Shogun? E Steve Jobs erra e errou feio. Vamos começar com o Apple III. Agora a pergunta o Steve já tava na época do lance do 3, não tava? Tava. O 380 Ele tava lá, com certeza ele tava. e o Lisa é de 1983. É que ele acabou saindo do Lisa. Eles não tem muito o que discutir. É que ele acabou saindo do Lisa, na verdade. Mas a gente vai falar primeiro do Apple III. O Apple III temos. Praticamente. O Apple III era uma tendência natural. Depois do mega sucesso que foi o Apple II, apesar do preço alto e das suas diversas variações, o Apple III era uma sequência natural. Só que começou projetado no fim de 78. Curiosamente, o nome código interno era Sarah, em homenagem ao Dr. Wendell Sander. Sarah era a filha dele. O Dr. Wendell Sander era o chefe do projeto do Apple III dentro da Apple. O grande problema do Apple III, a princípio, é que o barramento de expansão era proprietário. Então você não podia pegar e manter a característica de você pegar e usar uma arquitetura, usar já placas que você já tinha para o Apple II. O Apple II já estava crescendo. Eu acho que ele surgiu em 1980, você já tinha um mercado em torno do Apple II que podia ter sido aproveitado. E não foi. Ou seja, compatibilidade. Exatamente.
O Apple III saiu com Olha lá de 128. novo. O Apple III saiu com 128 ou 256K de memória RAM, na época era uma coisa considerável. Um processador compatível, um 6502A de 2 MHz, a produção da Cinertec, e com um drive já embutido no gabinete, um drive de 5.4. Um detalhe do Cinertec era que ele usava bank switching para conseguir até 256K. Ele usava pagamento de memória. Ou você podia expandir até 512K, porque num micro de 8 bits É um exagero. era uma enormidade. O detalhe que é a Cinertec, não é ao contrário do Apple II original, que usava usava Motorola, aliás. Apesar do Wozniak dizer que a principal razão do Apple III ter falhado foi porque ele foi feito não pela engenharia, mas feito pelo marketing, eu acho que tem uma coisa que pesa muito contra ele, era o preço inicial dele. $7.800. Ou seja, se cada um não tomasse café de manhã, podia comprar 4 por esse valor módico e barato. Mas o Apple III também tinha diversos problemas. O primeiro problema foi uma responsabilidade do próprio Steve Jobs, que ele insistiu na ideia de não ter cooler, de não ter um fanzinho. Por quê? Porque o Apple III tinha que rodar quieto, silencioso. E isso ele foi carregou no Lisa, no Mac original, sendo de outro carregou no iMac, né? Sendo que nós estamos falando de equipamentos eletroeletrônicos, nós não estamos falando de uma pedra de gelo. Você vai aumentando, vai modificando, vai aperfeiçoando, vai usar novas tecnologias, e isso vai aumentando o aquecimento do equipamento. Imagina isso no Rio de Janeiro a 40 graus. Devia ser uma coisa linda de se ver. A princípio, o alumínio, vamos ver, do case externo, deveria fazer esse trabalho de dissipar o calor. Sim. Moral da história, assim, diversos Apple III tinham problemas sérios de dissipação de calor. E com isso, dilatação dos chips, que eram todos soqueteados. Isso. Aliás, o manual técnico do Apple III tinha uma piada que era séria. Detalhe, era piada escrita a sério. Recomenda-se ao travar o micro, levantar o micro 2 a 3 centímetros e largá-lo na mesa, para que o soquete volte, os chips voltem a ser conectados no soquete. Opa! Que beleza! Resumindo, levanta o Apple III e taca no chão. Taca aí na mesa para os soquetes voltarem ao lugar. Mas olha aí. Estava escrito no manual, hein? Mas é por causa disso que a Apple até hoje coloca sensor de movimento nos seus notebooks, para quando você sacudir ele demais, já tem aquele legado de Apple III, sabe? Vou tacar na mesa! Não, aí já tem um sensor de movimento que trava as cabeças do HD. Pode tacar na mesa que pelo menos os dados do HD não vão se ferrar. Ou seja, momento Street Fighter. Hadouken! Acabou se descobrindo que o problema era realmente da placa lógica. A placa lógica tinha a tecnologia Fine Line, que não estava tão desenvolvida assim. Não, né? César. Mas enfim, moral da história, não conseguia soquetear corretamente. Isso. E aí esquentava, o bichinho saia pulando. César, 2 perguntas rápidas sobre o Apple III pra gente sacramentar. Em termos de resto das especificações dele, ele era igual ao Apple II, inclusive gráfico? Modo gráfico, resolução? Não, era um pouco diferente. Pra melhor ou pra pior? Era um pouco diferente. E a segunda pergunta? Não, acho que era pra melhor. Tinha um raio da placa de CPM? Não, direto não. Entenda-se que, assim, quando a gente está falando, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Ao meu ver, é um equipamento que ele evoluiu muito em muitos requisitos. Não que seja uma máquina ruim, porém com falhas gritantes. Como a gente disse, o Steve Jobs ele contribuiu e muito para dar o tiro no próprio pé. Bom, como ele mesmo grita até hoje, levanta a bandeira de N fatores, desde a parte de acabamento, qualidade, mas sacrificou coisas que não deveriam em prol do que ele achava certo. Havia uma falha ridícula de controle de qualidade, que era no Real-Time Clock. O Apple III a princípio viria com o chip de relógio da National Semiconductors, que não foi suficientemente testado pela Apple. Depois de muito uso travava. Então, né? O controle da Apple teve também uma contribuição considerável nessa falha, né? Além do mais, porque a Apple soldava o chip de relógio em vez de soquetar. Ao contrário dos outros, né? É muito inteligente mesmo.
E eles resolveram o problema da seguinte maneira: o problema não existe. Como? Retiraram o RTC das especificações da Apple III. Genial. A colher não existe, there is no spoon. Em resumo, é um micro que tinha avanços em relação a preço e acabamento deles meio que relevantes. Ou seja, você pegar um micro mais caro, não muito melhor que o Apple II, e pior em outros muitos sentidos. Não, e com detalhe, você não conseguia rodar 100% dos softwares de Apple II em Apple III. É compatível, não é? Não era tão retrocompatível. E além disso, a Apple teve que fazer o recall dos primeiros 14.000 Apple III. Pelos problemas que a gente já comentou de superaquecimento. Teve que pegar, recolher, fazer recall, consertar e devolver. O Apple III Plus saiu no dezembro de 1983, descontinuando o original, já reduziu o preço, caiu para $2.995. Agora é só pessoa mosquinha. Então assim, já veio com relógio, vídeo entrelaçado, portas conectores traseiros padronizados, o teclado refeito, inclusive ele já tinha a opção de vir tanto com teclado no padrão VERT, como a gente conhece, ou padrão Dvorak. Foi o primeiro máquina da Apple a vir com a opção do padrão de teclado padrão Dvorak, e tinha algumas atualizações, algumas coisas, mas ainda assim, no total, acredita-se que foram vendidos do Apple III algo em torno de 65 mil unidades. Visto que o Apple II vendeu 7 milhões, você vê que tem muito fã que ainda faz coisa por amor, não por raciocínio. O volume, pros defeitos e problemas, é até um fato assim, bastante palpável, né? Porque com defeitos tão gritantes ele vendeu uma quantidade dessa, eu acredito que seja considerável. E no final das contas, a Apple acabou cancelando, né, o Apple III e continuou levando o Apple II. Talvez a grande herança do Apple III tenha sido o sistema operacional. Sim, o SOS. E no Salso, por exemplo, ele começou a implementação de uma coisa que hoje em dia é muito usado até hoje no Mac, que é o HFS. É o HFS, que é o sistema de arquivo. Padronizado. O padrão da Apple é o HFS, é o Plus, jornalado. Isso, hoje em dia é o jornalado, né, no caso. Não, hoje nós temos o HFS puro, o HS Plus e o HFS jornalado. Que é o que tem como legado, né? Enfim, a gente passa pro próximo na lista. Próxima lista, que é o Lisa. A Apple, não contente em fazer uma cagada, fez a segunda. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta! Ela não aprende do quesito preço. Acharam o Apple III caro? Pois o Lisa é mais caro ainda. Até porque o Lisa não era um sucessor do Apple II. Não, ele tava lá pra pré-Macintosh, o Lisa era um negócio completamente diferente. A questão da GUI era central no Lisa. E o Lisa era voltado realmente pro público, né, de negócio. Tanto é que quando o Lisa saiu, em 19 de janeiro de 83, ele saiu a $9.995. Sensacional. Isso já não precisava cortar o café, né, Márcio? Agora isso aí já era ter que pegar o almoço, né? Com certeza, mas só um dia ficar sem comer pra comprar um computador, mole. Imagina, o que eu não faria com 9.900 e quanto? $95. Na década de 80. Imagina, eu botaria mais 5 e diria que eu tinha $10 mil. Imagina com $10.000 que a gente não faria. Só com um detalhe. Mais do que isso, só um canivete suíço, pessoal, e um monte de escoteiras. Era tudo que eu queria. Com esses $9.995, o que você comprava? Você comprava um Motorola 68.000 de 5 MHz, você comprava suporte de até 2 MB de memória. Ele já vinha com 1 MB. Já vinha com 1 MB. Um HD externo de 5 MB e 2 leitores de disquete de 5/4 de 871K. Além disso, além disso, o sistema operacional do Lisa vinha com uma série de coisas que o Mac não teve, ou foi ter 15 anos depois. Memória protegida, que o Mac só foi ter em 2001. Gente, memória protegida na década de 80, você imagina você, sei lá, você pensar em um Wi-Fi na década de 90, como falou no Tron 2, né? É algo do gênero, né? É algo do gênero. Você pensar em... Você sabe que ele era um pouco sobre os sistemas operacionais de tarefa. Então era necessário ter uma área de memória protegida para que uma tarefa não sobrepusesse
Ele era visionário. Isso é fato, é visionário. Ele já trazia. O Lisa, swap. o Lisa era um mico que estava muito à frente do Mac na época. Sim, verdade. Entendeu? Muito à frente de todos. Vamos repetir. Memória protegida, multitasking cooperativo, já vinha com o screensaver. Isso é um avanço. Protetor de tela. Na época, né? é sério, isso esse é um salto. O seu operacional já era em disco, plot de expansão, o teclado vinha com um teclado numérico separado. Era uma coisa isso é luxo. Essencial. Isso é coisa de luxo. Não, é um computador pensado para negócio. Exatamente, é uma coisa de luxo, se você for pensar. Entendeu? O que mais? Proteção contra a corrupção de dados. Já permitia diversos arquivos com o mesmo nome em diversos lugares. Ou seja, os rumores... O Lisa já vinha com uma tela em alta resolução. Pra época. Uma coisa interessante é o seguinte, a título de comparação, o Lisa saiu em 83 com 1 MB de memória. Em 1990, não era comum uma máquina sair com 1 MB de memória. 7 anos depois. Então, assim, isso daí saiu com 1 MB de memória numa época de 96K de RAM, 64K de RAM era padrão, 128 era uma extravagância. E ele saiu com 1 MB, 1024K. Se você quiser pesquisar quando o PC saiu com isso, você dá uma olhada na época do 286, 386 e manda um e-mailzinho pra gente. Só pra você ter uma noção de espaço-tempo. Mas como é que a gente tá falando de coisa que não deu certo? O que no Lisa não funcionou? Porque até agora a gente só falou das qualidades, né? Agora vamos pular do negro da força, né? Tirando o preço. Por uma memória muito grande, isso fez encarecer muito. Acho que o principal problema do Lisa foi o preço, eu acho. Não teve outro problema sério no Lisa. Tem, sim. Os dois disquetes de 5 1/4 do Lisa, conhecido como Twig, Twig, absolutamente inconfiáveis. Ou seja, nome bom pra você botar em personagem de RPG sidekick, né? Não. Vem cá, Twig. Além de exigir um disquete especial, eles eram lentos e não eram uma coisa mais confiável do mundo. Tanto é que depois de vender esses 1.500 Lisa, e obviamente depois da época o usuário reclamando, gastei $10 mil numa máquina num drive que não funciona, eles ofereceram uma troca, um caminho de upgrade. Trocaram os dois drives Twigs por um disco de 3,5 de 400 cada Sony. Você troca essa banana por essa Ferrari? Sim! É o seguinte, olha só com um detalhe, o disco 3,5 você conseguia confiar nele, ao contrário do Twig. Você não conseguia confiar no Twig. Mas aí, olha só a discrepância. Ah, sim. E o Twig era o seguinte, né? Só tem uma discrepância aí. O Twig guardava 871K. Você tinha dois discos de 870K contra um de 400. Olha que maldade, cara. O legal também é o seguinte, né, cara? A gente tá falando de um padrão totalmente louco, trocado por um padrão Sony, ao qual nasceu no MSX. Fato. E além disso, pela Sony. Assim, da série As Coisas Se Emendam, o disco rígido de 5 MB original do Lisa era o mesmo disco rígido de 5 MB disponível para Apple III. Aproveitamento total do equipamento. Reaproveitamento de insumos. Entendeu? Porque o Lisa 2/5, o Lisa 2 que já era o de Lisa com 3,5 e de 5 com megabytes. E tem o 2/10 que recebeu um emulador de Macintosh, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? O 2/10 ele foi chamado de alguma coisa XL, Macintosh XL, alguma não, coisa depois assim. Virou o 2/10. O 2/10 ele era o Macintosh XL, que ele tinha um emulador de Macintosh. Depois virou. O 10 na verdade era que vinha com HD de 10. É ele. E era incompatível com o HD de 5 MB. Quer dizer, você não tem pouca não, tem muita em casa. O problema é que nunca funcionou, mas tudo bem. Mas são detalhes. Agora, a curiosidade é que vocês sabem que o Apple Lisa foi batizado em homenagem à filha que o Steve Jobs diz que não tem, né? Exatamente. Há quem diga que Lisa, na verdade, era um acrônimo de Local Integrated Software Architecture. Outros dizendo que era em homenagem a Lisa, em homenagem à filha que ele teve fora do casamento, a filha mais velha. Nossa, a filha que ele teve antes do casamento, a Lisa. Outros dizem que o acrônimo foi adaptado para colocar de forma que encaixe, né? Criaram o acrônimo e depois botaram o nome da menina. Tá? Ou seja, a nossa amiga Lisa Simpson foi realmente discriminada aí. Ai, caramba! Não, ela foi discriminada. Inclusive tem um capítulo dos Simpsons que mostra ela indo na sede da Maple, né? Exatamente. Pra quem é fã, divirta-se. Só uma curiosidade, questão do preço. A gente falou 9 mil,
nós falamos em 9.995 dólares, passado em inflação e coisa, acredite, os Estados Unidos também tem inflação, essas coisas todas, seriam algo equivalente entre 21.693 dólares e 67 centavos em moeda. É mais caro que muitos carros. Como eu disse, o que eu não faria com esse dinheiro no bolso naquela época? Ou, como também disse, um canivete suíço e várias escoteiras. Porque imagina o que uma escoteira não faria por um canivete suíço. Eu não entendi o que ele falou. E um outro detalhe, saindo a 10 mil dólares, um PC era muito mais barato. Sem sombra de dúvida. E logo depois, o Mac era muito mais barato. O interessante é que ela teve a concorrência do Mac e o Mac que era mais caro? O que era mais caro? O Mac ter uma casa? O Mac saiu um ano depois. O interessante é que o Mac acabou concorrendo com o Lisa e o Mac saiu um ano depois. Alguns entendem assim, porque foram dois projetos internos, né? O projeto do Lisa começou em 78, explodiu finalmente em 83, e o projeto Macintosh, que acabava sendo uma máquina inferior, né, em termos de capacidade um pouco mais lenta, algumas coisas em relação ao Lisa, mas muito mais barata e usando a interface. Acabou criando uma concorrência dentro da própria empresa. Não, você imagina, né? Depois. Você imagina a necessidade da época. Você tá com um troço que, sei lá, tá 10 anos à frente ou mais, porque tava o mercado para absorver, e de repente você vê tem um espaço gigante ali a ser preenchido, porque valores exorbitantes, um equipamento extremamente avançado. As pessoas na época não consumiam tecnologia como consomem hoje. É um exemplo simples. Se você pensar que hoje você tem um iPod há 10 anos atrás, 20 anos atrás, para você fazer a mesma coisa, você tinha que botar todos os equipamentos dentro de uma sala, porque você não conseguiria carregar tudo, certo? É mais ou menos por aí. Aí você imagina o que é isso pra época. É um troço absurdo. É absurdo. Mas olhando a coisa de maneira mais simples, a questão é que a partir do momento em que o Lisa passou a ter concorrência dentro da própria Apple, uma concorrência que fazia quase tudo que o Lisa fazia a um preço bem mais baixo. Isso foi uma necessidade, né? Não foi. Não foi Diferente. Sim, mas é uma necessidade. Então o preço do projeto Macintosh, ele não tinha nenhuma ligação com o preço do projeto Lisa. Eram públicos diferentes, inclusive, em algum momento. Diferente. Inclusive surgiu guerras internas na Apple por causa disso. Brigas. Flames e afins. Isso aí Jobs, ele instigava essas brigas, essas competições. Não, ele sabia o que isso ia resultar pra ele, né? Não, e o Jobs acabou, de certa maneira, saindo do projeto Lisa e se voltando pro projeto Macintosh. Então, a própria Apple tinha concorrência interna. Além da concorrência interna, ainda tinha concorrência dos PCs. Moral da história: quem ganhou foi os Jobs e os usuários. E o Lisa fundou... Que nem o Titanic. Oh my God. Né? Fundou... Olha só, nós temos um adendo aí à era PC. Apesar do, como o Sander lembrou, da última geração do Lisa ter sido vendida com a ROM de Mac e com o Macintosh XL. E mesmo assim durou pouco tempo no mercado. Ou seja, vamos queimar isso enquanto dá tempo. Isso aí. Não, alguns casos realmente queimaram. Em 89, a Apple jogou 2.700 Lisa. Numa fogueira. Uma fogueira não, mas numa fornalha. Uma fornalha não. Um garbage, né? Uma lixeira para poder... Um aterro sanitário para poder pegar benefícios fiscais de itens não vendidos. E você entrou tem uns adendos aí que você falou da concorrência com o PC, que aí a gente tem que dar o braço a torcer pro tio Bill Gates, né, cara? A concorrência do PC só veio sobre o Macintosh e o Lisa graças à interface gráfica que o Bill Gates estava projetando naquela época e vendeu e adaptou pros PCs. Assistam Piratas do Silício pra vocês poderem entender melhor essa história. Isso aí. Sander, mas em 1983, 84, acho que a questão nem era interface gráfica. A questão era que o PC tinha todo o software necessário com a empresa. Um legado de software muito grande, a um custo menor do que o Lisa, mas não menor do que o Macintosh. E o Lisa não tinha nada. Não, o Lisa não tinha nada. O Lisa não tinha vontade de crescer, só isso. Tanto que o Lisa acabou perdendo da própria concorrência interna da Apple. Vocês sabem que existe uma lenda aí do Lisa que a Apple mantém um estoque em Utah com milhares de Lisas funcionais até hoje, né? Curiosidade do Lisa: o sistema operacional para você desenvolver era o sistema que tinha com o Lisa Office, beleza? Só que para você desenvolver você precisava de um outro sistema operacional que é o Lisa Workshop. Outra coisa, um dos principais compradores do Lisa era a NASA,
que usava o Lisa Project para gerenciamento de projetos e, eventualmente, teve algumas coisas, alguns projetos, algumas falhas. Ela teve alguns problemas, a NASA, quando o Lisa foi descontinuado. Escutou, Bill Gates? Escutou, Bill Gates? Você não entendeu, né? Project. Escutou, Bill Gates? Outra. A interface do Lisa contém elementos que até hoje a gente utiliza na interface do macOS X. Coisas que vieram agora. 20 anos depois, nós ainda utilizamos o macOS X. São elementos que você não tem em versões nenhuma de outros sistemas operacionais, principalmente da Microsoft. Coisas tipo o menu suspenso, um menu suspenso centralizado para aplicações, lixeira, coisa que você tem agora. Agora que é do Windows 3.1, 3. sei lá. Não, nem o Windows 3.1, Windows 95 que veio surgir, lixeira. Tu acha que o Bill Gates vai ressuscitar o fantasma do Natal passado? Não, de forma alguma. De forma alguma. Fechamos de Lisa? Enfim, acho que tá bom, né? Vamos pros PCs pra gente fechar por hoje. Não sei, acho que é o tipo de coisa, tudo bem. Eu entendo o esforço da Commodore USA de relançar o Commodore 64 em um pacote mais próximo do atual, utilizar o mesmo estilo de case nos Amiga, tentar usar cases que lembram os Amiga original 1000, 2000, 3000, mas essa linha Xpeed da Amiga eu não estou entendendo qual é. Até porque eu imagino que não vai nenhuma customização. Enfim, eu acho que o Sr. Bill McEwan podia responder o que está fazendo. Commodore USA vai estar todo mundo de olho quando vocês lançarem a linha Amiga. Com certeza, porque ela está atraindo os olhos da comunidade de produto dela. Mas assim, enfim. Todo mundo tá curioso pra ver onde é que isso vai parar, né? Eu não sei, tem uma coisa mágica que eu não consigo parar de não ter tido o Commodore 64. Coisa mágica de você ficar olhando pro novo Commodore 64. Uma coisa que atrai. Talvez seja o fato de que não se faz mais interior, o tipo de teclado. É verdade. O próprio estilo do computador. Não sei, tem uma coisa mágica. Eu acho que talvez seja isso que atrai o olhar, que eu não consigo parar de ficar olhando pro Commodore 64. Oh yeah! Isso me lembra o MSX PC que fizeram alguns anos atrás, não? Só que é um hardware mais caprichado. O cuidado é muito maior. Se observar, eles tiveram cuidado até de recriar o teclado, né? O tipo de tecla que se usava na época, a linha aquela linha da esquerda lá das teclas especiais, eles tiveram cuidado. É diferente talvez do MSX PC nesse ponto. Com certeza. O MSX PC francamente, eles pegaram um PCzinho, um laptop, antes do termo ter sido realmente cunhado, meteram um adaptador um leitor de cartucho de MSX que lê pela USB interno, colaram o logotipo do MSX, botaram um PC do lado, estamos vendendo e pediram um dinheirão. Não era nada realmente que a gente possa dizer realmente emblemático. Você olhar e dizer, pô, bacana, bonito, um respeito original. Assim, você tem a nítida impressão que a crítica que muitos fazem até aos japoneses, né? Da forma como os japoneses lidam a opinião, fica aí uma opinião, a forma como eles lidam errado com o homebrew, lidam errado com o vintage computing. Eles não tiram proveito das comunidades, eles não sabem tirar proveito e usar bem esse elemento a favor. Apenas aquela abordagem extremamente consumista de a gente tem que fazer, vamos vender e vamos aproveitar em cima desses caras. Disso aí vem a de velha discussão da comunidade MSX, da briga da comunidade. Em cima de tudo isso, que a gente tem que ser visto a péssima recepção que a MS Association teve junto à comunidade MS ocidental. Sim. E aí, mais que tentaram, né? E aí tem uma observação que a Commodore USA, a gente não, agora que eu observei, a gente não tinha lutado, passou lutado por ele, ela vende o bare bones, ou seja, ela vende exclusivamente o chassi, né, o case, chassi, o teclado, leitor de cartão, você coloca a placa que você quiser lá dentro. Se você, de repente, sei lá, consegue uma placa dessas mini TX novas que aceitam Core 3 ou Core 5, você pode colocar dentro, você compra o case Commodore 64, monta a tua máquina lá dentro e pronto. E sendo um bare bone, pode dar até a luxo do cara pegar alguém
chegar, quem sabe, cometer uma doideira e montar um Commodore 64 mesmo dentro de um gabinete novo. Pode. O cara pode chegar e fazer. Afinal de contas, não tem o Commodore One, não tem a plaquinha, aquele controle da Jerry Ellsworth que ela desenvolveu, que tem tudo lá. Aquele controle dela, ela deixou de propósito na plaquinha os conectores para serem soldados, conectores de teclado, o Commodore inteiro ali. Você pode pegar, pode comprar o Barrybone e montar e ter um Commodore mesmo. Tem um Commodore montado em 2011, um C64. Eu acho isso fantástico pelo respeito que eles mostram pela comunidade, mostram pelo usuário dessa forma. Claro, o Barrybone não é de graça, pô. É uma estrutura lá de $250. Mas dá pra você fazer, quando a gente tiver com boa vontade, dá pra montar. Não precisa necessariamente, até o cara que quiser, não precisa nem montar um PC ali dentro. Pode montar um Commodore 64 mesmo. E ter um Commodore 64 com uma carcaça nova, mas ainda respeitando o original. Como lembrou o César, teve em compensação, a MSX Association foi o desastre que a comunidade MSXera conhece e continuamos na mesma. Continuamos exatamente como estávamos em relação a eles há 10 anos atrás. A comunidade MSX continua. Ou seja, eles estão aí e nós não estamos nem aí para eles. Paciência. É um detalhe muito importante e que eu acho que vale a pena observar com carinho o que o pessoal da Commodore USA está fazendo. Aparentemente eles estão levando extremamente a sério a tarefa de vender o Commodore 64. O site é meio você é bonzinho. Né? Meio enfim, você é muito, muito delicado. Enfim, não é meio, é inteiro, né? Mas tudo bem. A gente até passa, né? Eles têm um fórum que estão montando para discussão dos compradores e, né, eles vendem praticamente o mundo inteiro. Então vale a pena você vá com calma. Por exemplo, eles ainda não lançaram o tal do Commodore OS, que eu não sei o que é, ninguém sabe o que é, na verdade. Eu tenho impressão de que deve ser algum, a não ser que eles tenham mandado fazer o seu operacional, deve ser alguma versão de Ubuntu, uma versão de Linux. Mas como que nós pegando direto com o emulador, né? Em cima o emulador. Vale a pena rodar todo o site e eu, sinceramente, eu espero que a Commodore USA tenha sucesso. Engraçado que a gente achou muito estranho. Eu lembro a primeira vez que a gente citou a Commodore USA ano passado, a gente falou que a gente estava meio receoso, né? Você lembra, César? A gente falou meio assim, e aí? Eu lembro até do João, na reação do João. Meio assustado com o fato, mas eu tô simpatizando com o trabalho deles. Vou dizer que eles estão me conquistando. E aquele negócio que eu falar é fácil, o negócio é você colocar não apenas o site, mas o produto à venda no ar. Exatamente. E eles estavam com um protótipo, a gente chegou a comentar do protótipo que eles tinham postado e tal, mas o negócio foi, né, lançar o produto na rua. Sim. E eles inclusive esperam conseguir vender em loja. Tomara, cara, tomara. Se conseguir vender em loja vai ser muito legal. Com certeza. Eu, muitas vezes, eu espero que eles tenham sucesso e que se estimule outras marcas poderosas, mas que acabaram sumindo, a voltar e trazer. Óbvio que não é e não vai ser nunca o que foi a época, porque o mundo mudou e essa coisa filosófica Kleber Machado toda. Mas, sim, assim, trazer uma lufada de ar fresco. Né? Se você pega o Commodore 64, você coloca ele hoje junto com o que a concorrência vende, sei lá, em termos de computadores pessoais, tudo em uma, Apple, Sony, Dell, HP, etc. Tal. É uma coisa muito diferente. Mesmo os VIC, o VIC Slim e o VIC Pro, eles têm um visual que se destaca. Sim. Então eu acho que assim, é uma coisa que acabou se tornando nova, né? Old New Thing. E eu realmente espero que eles consigam. Também espero, porque tô achando o produto deles muito, muito bacana, muito bem acabado e pelo que eu tenho visto, assim, eles têm feito uma coisa que tem respeito pelo clássico, mas trazendo uma coisa atual, tomara, assim. E como disse o Sander, o Vic Slim realmente é muito bacana, é muito bonito esse cara. Bom, eu ficaria com o novo Commodore 64, mas realmente, e a cor preta, né, gente? Muito legal. Tem uma foto com o monitor que ficou fantástica. Sim, tô vendo essa foto. Agora, se eu pegasse um Commodore 64 desse, eu ia pegar o Barrybone e dar um jeito de montar uma placa de um Commodore 64 mesmo dentro desse gabinete. Acho que aí seria o máximo, isso ia ficar sensacional. Montar, sei lá, uma
plaquinha num Commodore One, ou uma plaquinha dessas novas com B64, ou até customizar uma placa de Commodore 64 antigo, montar dentro desse gabinete novo do Battleborn. Commodore One seria uma boa. Montar uma de Commodore One, inclusive por causa das possibilidades de você mudar ela para outro tipo de emulação, né? Outro tipo de FPGA, né? Ah, sim. A gente teve a MSX Rio agora no dia 2 de abril de 2011. Agradecer a todos que estão nos ouvindo que estiveram lá. Foi um encontro muito bacana. Teve um evento muito importante no mesmo dia. Sim, foi o aniversário da filha do Sander. E alguns estiveram lá para prestigiar o 5º aniversário da Yasmin, filha do Sandro e da Luciana. Mas foi um encontro muito bacana, foi muito bom ver gente nova chegando. Eu vou dizer uma coisa assim, alguns tiveram problemas para ir e tudo. Eu confesso que bateu um pouco daquele sentimento no início do encontro, de saindo de casa, praticamente saindo sozinho com as coisas no carro. E puxa, lá vamos nós encontro, legal, mas será que só vai ter eu lá para carregar, tirar tudo do carro, botar? É meio chato assim. Eu combinei com o Márcio Lima, estão ouvindo ele ao longo desse episódio, ouviram ele aqui no episódio 13, e aí falei, peguei o Márcio, dando carona. Quando a gente chegou lá, já tinha um grupo lá de pessoas já esperando, alguns que a gente, confesso, nem conheciam, só participavam pela lista, chegaram lá e olharam, opa, Mico, me assisti, beleza, tá precisando do quê? Vamos lá, começar a ajudar a tirar as coisas do carro, já abriram a sala, o Sesc providenciou a sala, muito obrigado ao pessoal do Sesc do Engenho de Dentro, que já deixou tudo pronto, foi muito bacana, foi um encontro, não é um encontro grande, nunca é um encontro grande, mas foi muito legal. Coisas, por exemplo, o micro que o Sander conseguiu comprar, finalmente, agora ele tem um MSX2. E conseguiu comprar por um preço bem em conta. Que já tá virando dos dois plays. No momento que a gente tá conversando aqui, ele tá virando um dos dois plays. Ele tá morfando, né? Tá morfando um dos plays. Teve algumas pessoas que participaram. O Roberto veio, um senhor que veio fazer a visita à família, foi no encontro. Ele é de Juiz de Fora, teve lá. Outras pessoas vieram. Gente que nunca tinha aparecido no encontro. Daniel, por exemplo, esteve, nunca tinha ido. Gente que tava um tempão sem aparecer no MSX Rio e foi. Sem contar a turma que tá sempre aparecendo, não deve ter mais do que 30 pessoas, mas já foi numa outra sala. Pela primeira vez tivemos um encontro com ar-condicionado e com as entradas do encontro, mesmo que a gente estava com pouco material, poucos itens à venda, com o dinheiro que nós obtivemos, conseguimos pagar o aluguel da sala, o grupo teve um lucro, e agora pro encontro de junho vai ser um encontro maior. Continuamos esperando pessoas que tenham interesse em expor, levar micros que não sejam MSX para entrar em contato, porque nós temos a possibilidade de talvez reservar um terceiro dia no Sesc para fazer um encontro maior, um encontro de outras plataformas. Então, para isso, o pessoal que tem Amiga, Spectrum, Commodore 64, outras arquiteturas que acha interessante expor, por favor, entre em contato. Teve um Atari 800XL que passou lá, meio de passagem, no finalzinho, cortesia do Eduardo. Então, quem tiver uma coisa, entre em contato com a gente. Se a gente tiver um grupo interessado, a gente pode tentar ver com o Sesc, pedir mais um dia, reservar o terceiro dia, reservar o sábado. A princípio, o próximo encontro vai ser de 2 dias, nos dias 23 e 24 de junho, quinta e sexta, e feriado de Corpus Christi. E no dia 25, se a gente tiver um grupo de gente interessada em expor, tendo outros micros, o pessoal do Apple II também, se estiver nos ouvindo, a gente reserva mais um dia pro Sesc, e a gente vai ter que sentar, conversar com o que vai ser em termos de custo, com o aluguel da sala, a gente paga por dia, mas também quem quiser itens novos, camiseta, camisa polo e outras coisas, nós vamos ter disponíveis já para o encontro de junho. Já estamos vendo isso aí. E para o encontro de junho vocês terão disponíveis para quem quiser comprar camisa azul do Boot e outros itens que a gente sempre traz. Então, agradecer a todos que tiveram presente, gente, como eu disse, que se renova. O legal do encontro de MSX é que tem uma renovação. Tem gente que não pode ir, mas acaba fazendo um esforço e vai. Tem gente que às vezes não tem dificuldade para ir, mas consegue ir. Tem gente que não ia, não aparece muito tempo e vai, gente que nunca foi e resolve e adora. Claro, tem sempre aquele bando de furões. Isso aí eu listo quase todos os meus alunos. Na semana todo mundo veio falar comigo: professor, eu vou, hein? Professor, acho que eu vou passar lá. Não apareceu pra ninguém. Eu devia ter tirar um ponto de todo mundo que prometeu ir e não foi. Um ponto ou dois? Cara, na verdade, eu acho que você deveria bloquear. Já que o dito cujo não foi no encontro, ele não deveria ter mais o direito de entrar em sala de aula. Kill it! Concordo. Mas já que é complicado fazer isso, acho que pode tirar um ponto. Se ele não passar, se não for no próximo, tira 2. Nossa!
Cara, eu na verdade eu daria uma aula de retrocomputaria pra eles, e falaria que a prova seria toda baseada nela. Está valendo! Não é uma ideia, eu tô pensando em fazer isso. Ou seja, alunos meus que ouvem retrocomputaria e já vão sabendo que eu estou com ideias macabras pra fazer com vocês. Contem comigo, tá? Tem notícia suficiente para nossos ouvintes comentarem aí até ano que vem. Quer dizer, até a próxima edição, né? Até a próxima edição, perfeito. Gente, aquele abraço. Mais uma vez, meus parabéns a Commodore USA pelo Commodore 64, pelo VIC Plus, pelo VIC Slim. E Amiga Incorporated. Pra quê? Pra que isso, Mr. Pra quê? Bem, whatever. Só pra terminar a noite, pra vocês aí que gostam de cálculos, matemáticas e afins, o que é pior do que cair um raio na sua cabeça? Cai um diâmetro na sua cabeça. Garoto esperto. Cara, eu não comi comida no bandejão durante 4 anos no curso de matemática na FRJ. Ninguém fez isso, né? Não dava comida do bandejão, não era próprio para consumo humano. E aí também tem a pergunta pro programador, né? Você pergunta pra uma programadora gráfica se é menino ou menina, e o que ela responde? Não sei, depende do vetor. Não, sim, operação booleana OR, basta que um seja verdadeiro para que a resposta seja sim, né? Acho que depois dessa é bom de encerrar. O Sander vai começar a disputar campeonato de piadas sem graça. Vai. E antes que isso aconteça... Você tá confundindo as coisas, não são piadas sem graças. O que acontece é o seguinte, a diversão de qualquer piada nerd contada por nerds num grupo pequeno de pessoas leigas é olhar pra cara dos leigos, aquela cara do tipo assim, mas hein? Hã? Então a diversão de contar uma piada nerd no meio de um monte de gente leiga é exatamente a reação. César, vamos botar na lista, vamos comprar o livrinho daquele perfil do Twitter do Piadas Nerds e dar de presente pro Sander um dia desses. Vamos dar de presente pra esse no aniversário dele. Tá demais, tá? O nome dele é Piadas para Nerd. Eu tenho, tarde. Já comprou? Já comprei. Opa! Que beleza! Então, gente, obrigado por vocês terem estão ouvindo o nosso episódio, estão ouvindo os Ep Fails. Espero que vocês tenham se divertindo com os comentários nada simpáticos, os comentários ácidos que vocês estão ouvindo que a gente tem feito. Por favor, né, nada pessoal contra as plataformas que a gente tem falado. E a gente volta em breve, em breve vocês vão continuar nos ouvindo. Voltamos na parte C desse episódio. Vamos estar encerrando essa grande listagem de mitos problemáticos que foram fracassos e voltando para a sessão de e-mails. Senhores, suas despedidas. Gente, mais uma vez, aquele abraço, né? E os recados que eu já passei continuam valendo. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado por terem ouvido a gente mais uma vez. Desculpem pelas piadinhas aí pros trouxas, tá? Quando eu digo trouxas, são os leigos do Harry Potter. Não são trouxas na verdade, tá? Mas nada contra. Só por favor, ouçam o nosso podcast mais vezes, que vocês vão se inteirar sobre o que a gente está falando e vão ser menos trouxas. Um grande abraço, boa noite a todas.